Vamos falar um pouquinho sobre antijuridicidade ou ilicitude. Então, depois que nós fizemos toda a perquirição sobre a tipicidade de um determinado fato, podemos passar para a próxima fase, que é discutir sobre se aquele fato é antijurídico ou ilícito. E aí há algumas exclusões de ilicitude. Então, temos que verificar que se há alguma exclusão de ilicitude, que poderá ser aqui a legítima defesa, que é essa que nós vamos estudar, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E aqui temos um mnemônico, que é o LI. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Lembrando aqui que o agente, em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito, porque essas aqui esses são fatos que levarão à exclusão de ilicitude. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a legítima defesa. Depois a gente faz uma questão para colaborar aqui com a nossa memorização. Então, a legítima defesa, a gente não tem só a legítima defesa, que é a legítima defesa real. Nós temos diversos tipos de legítima defesa, como legítima defesa recíproca, sucessiva e também a putativa. Mas vamos iniciar pela legítima defesa real. Então, legítima defesa, artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, esse é um tipo de legítima defesa. A gente fala de legítima defesa real. E aí a gente deve observar os critérios. O primeiro critério para a legítima defesa é a injusta agressão. Então, o que seria a injusta agressão? Deve ser entendido como uma conduta que deve ser o quê? Ilícita, deve ser contrária ao direito. Então, estamos aqui diante de uma manifestação, nos reunimos e, de repente, vem uma pessoa que se acha no direito de dar um soco em outra pessoa por um critério político. Então, isso é uma agressão injusta. Então, o primeiro critério é a injustiça da agressão. Significa o quê? Uma agressão que é contrária ao direito. Depois, outro requisito é a atualidade ou iminência da agressão. A atualidade ou iminência da agressão. Isso significa que deve ser uma agressão presente, não vale aquela agressão que eu ouvi alguma coisa, ou fulano veio e me deu um beliscão, e depois de 4 dias eu lembro daquela agressão, vou atrás de fulano e falo, olha, você lembra daquele dia que você fez isso? E vou e tento, então, agredi-lo e dizer que isso é uma legítima defesa. Não é, porque aqui a lei fala que essa legítima defesa ela deve ser iminente ou atual. Iminente ou atual. Ela deve estar aqui prestes a ocorrer. Por exemplo, uma pessoa retira
do bolso o revólver, então essa agressão está prestes a ocorrer ou já está ocorrendo, uma agressão atual. Então vamos lá. É uma agressão presente. Que está prestes a ocorrer no futuro imediato. Outra característica é que deve ser uma agressão contra o direito próprio ou de terceiros. Então, o Código Penal também prevê a possibilidade de ação para proteger um bem jurídico de outra pessoa que sofra uma determinada ameaça a esse bem jurídico. Então, a agressão contra direito próprio ou de terceiro. E esse interesse ele deve ser juridicamente protegido. Acontece quando esse interesse é juridicamente, seja próprio ou de outrem, é juridicamente protegido, por ser para o direito um bem jurídico. Outra questão aqui é a moderação, que é a utilização aqui de meios necessários para a reação. Então, primeiro os meios necessários, e aqui diz que a vítima de injusta agressão pode usar qualquer meio disponível para livrar-se da ameaça. Então, determinado sujeito vem agredir o sujeito Y, sujeito X vem agredir o sujeito Y, e a única coisa, ele é derrubado no chão e a única coisa que ele tem ao seu lado é uma pedra para se socorrer. Então, esse sujeito Y que está aqui derrubado no chão, ele vai utilizar dessa pedra para livrar-se dessa injusta agressão. Então, a vítima de agressão pode usar qualquer meio disponível para livrar-se dessa ameaça. Ou, se não for ameaça, ou agressão iminente, que já é ameaça ou atual. E o próximo aqui é a moderação da reação. Então, deve ser o quê? Proporcional, para evitar um excesso, porque o excesso, ele será punível. A reação deve ser proporcional à ameaça ou à gravidade da agressão. Então, a moderação. Aqui a gente pode fazer um mnemônico. Então, temos o M, A, I, MAI. Meios necessários, moderação, atualidade ou iminência da agressão, agressão contra o direito próprio ou de terceiros, ou injusta agressão, MAI. Então, inventei isso aqui agora e para a gente memorizar. Agora, isso aqui é a repetição. Então, falamos sobre legítima defesa real. Quando dois agentes, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas, um
contra o outro atuam em legítima defesa real, frente a uma atitude de legítima defesa putativa, ou os dois agentes, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas um contra o outro, atuam em legítimas defesas putativas, concomitantemente estará caracterizado a hipótese de legítima defesa recíproca. E o que é isso? Legítima defesa recíproca. Então, temos as classificações da legítima defesa, e a legítima defesa recíproca acontece aqui quando uma dessas defesas forem aqui, for uma defesa putativa. Então, defesa putativa é uma agressão imaginária. É uma agressão que a pessoa achava que, por exemplo, está diante de um inimigo, mas na verdade não estava. Mas esse inimigo, que na verdade é um inimigo imaginário, ele também reage. Sendo assim, estamos diante de uma legítima defesa recíproca, que é a legítima defesa contra a legítima defesa. Então, é legítima defesa recíproca ou contra qualquer outra excludente de ilicitude. Então, pode haver aqui uma agressão que inicialmente acreditava-se aqui uma agressão injusta, um fulano tira uma bala do bolso, mas na verdade o que ele está retirando na verdade, o que o sujeito que está olhando, e aquele é o inimigo desse sujeito, ele acredita que ele vai retirar do bolso um revólver, mas na verdade é um trident, um chiclete, uma bala, e esse sujeito melindroso, ele acredita estar aqui em legítima defesa, mas não há uma legítima defesa. Então, quando dois agentes, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas um contra o outro, atuam em legítima defesa real frente a uma atitude de legítima defesa putativa, numa mesma dinâmica fática, direcionando suas condutas um contra o outro. Então, numa mesma dinâmica fática significa que a legítima defesa é atual ou iminente, eles no mesmo momento entram aqui nessas vias de fato, nessa agressão, e atuam em legítima defesa, que em um caso é uma legítima defesa putativa, mas se existisse realmente seria uma legítima defesa que poderia ocorrer, seria uma legítima defesa legítima, e então há de um lado aqui uma legítima defesa putativa e de outro lado uma legítima defesa real. Então, essa legítima defesa recíproca, ela só é admitida se de um lado aqui estiver uma excludente, como essa legítima defesa putativa. Então, legítima defesa de legítima defesa, ela não pode ocorrer em regra, ela só é admitida se uma delas tiver uma justificativa como a legítima defesa putativa. Então, estamos aqui diante de legítima defesa, mais de um lado temos uma legítima defesa putativa. E temos também aqui, para complementar, outras caracterizações aqui, outras classificações de legítima defesa, só para complementar. Então, achamos que essa é a legítima defesa recíproca. E agora, para complementar, vamos lá, vamos falar sobre legítima defesa sucessiva. Aqui acontece quando há uma reação contra o excesso. Vamos ler a próxima questão para a gente ver que um excesso ocorreu. Então, vamos, durante uma discussão verbal,
Pedro percebeu que João estava prestes a lhe desferir um golpe com um pedaço de madeira, razão pela qual pegou uma pedra no chão, seu único meio de defesa disponível, e a jogou em direção à cabeça do rival para se proteger da injusta agressão. Então, temos um meio de defesa, uma injusta agressão. Ocorre que mesmo após João já estar caído, em razão da pedrada recebida, Pedro persistiu desferindo socos. Agora vem o quê? Vem o excesso. Pedro persistiu, o sujeito já caiu, não oferece mais risco, mas Pedro que persiste desferindo socos na face de João. João pegou então um canivete que tinha no bolso e golpeou a perna de Pedro para que cessassem aquelas agressões. Então temos aqui uma reação de João contra o excesso de Pedro. Então estamos diante de uma reação contra o excesso, legítima defesa sucessiva. João apresentou lesões graves em razão dos socos recebidos de Pedro após a pedrada. Já Pedro ficou apenas com lesões de natureza leve em razão do golpe recebido com canivete. Descobertos os fatos em investigação, os autos estão encaminhados ao Ministério Público. Por ocasião da análise, deverá ser concluído que Pedro agiu inicialmente amparado pela legítima defesa. Então, estamos aqui diante de um meio que era o único meio que ele poderia utilizar. Estamos diante de um meio que era moderado, ele pegou uma pedra, um meio necessário, era um único meio disponível e é uma defesa própria, utilizando de quê? De proporcionalidade. Inicialmente ele estava o quê? Ele estava em legítima defesa. Mas houve excesso, possibilitando sua responsabilização, certo? Responsabilização pelo resultado causado em razão deste, bem como a legítima defesa de João ao desferir o golpe com canivete. E essa legítima defesa é chamada de legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva, reação contra o excesso. Então, temos a legítima defesa real, a legítima defesa sucessiva e a legítima defesa putativa, que é a imaginária. Então, a putativa não é recíproca, porque recíproca é legítima defesa de legítima defesa, mas temos aqui, podemos ter uma legítima defesa dentro da legítima defesa, que é a legítima defesa recíproca, e pode ser que uma delas seja putativa, mas a legítima defesa putativa, como aquela legítima defesa que é realmente aquela pura legítima defesa putativa, é aquela imaginária. Aqui falamos em erro. Então, se a pessoa tem um inimigo e, de repente, o inimigo retira do bolso algum objeto que não era um objeto para agressão, mas como esse sujeito é um sujeito que está com medo, sujeito, e ele acredita que esse inimigo está aqui retirando do bolso uma arma perigosa. Então, estamos diante de um erro e ele utiliza de meios para repelir a agressão imaginária. Então, vemos aqui os diversos tipos de legítima defesa, que é a recíproca, R, real, R, sucessiva e putativa. Então, RRSP. Real, que é aquela que a gente falou inicialmente. Depois da real, a recíproca, são duas pessoas ali se agredindo. E a sucessiva é essa no final, que a pessoa entra em legítima defesa por conta de um excesso.
e a putativa, que é a legítima defesa imaginária. Então, é isso.